Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Ao mês, o Rio Grande do Sul, e por que não o país, foi surpreendido pela descoberta de um esquema criminoso de adulteração do leite, desarticulado pelo Ministério Público Gaúcho através da Operação Leite Compensado. Para abordar o que foi feito até agora para responsabilizar os envolvidos na fraude, convidamos os promotores de justiça Mauro Rockenbach, que atua na especializada criminal, e Alcindo Bastos da Silva Filho, que atua na defesa do consumidor em Porto Alegre. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Dr. Mauro Rockenbach, até agora, quantos implicados foram denunciados nesta fraude, que continua ainda as investigações, e há possibilidade ainda de serem mais pessoas arroladas? Sim. É importante destacar que nós desdobramos a Operação Leite Compensado em fases, em etapas. Na primeira etapa, nós dedicamos à busca de provas de núcleos fraudadores em Guaporé, Ibirubá e Horizontina. Nesses 3 núcleos, nós temos 2 denunciados em Guaporé, 11 denunciados em Ibirubá e 1 denunciado em Horizontina. Na segunda etapa, nós incluímos, então, o núcleo de 3 de Maio e o núcleo de Rondinha, onde identificamos também focos de adulteração, focos estes que eram representados por empresários do ramo de transporte de leite cru. Hoje, já oferecidas as denúncias nesses 5 focos, nesses 5 pontos, nós temos também 2 denunciados em 3 de Maio e 4 denunciados em Ronda Alta. Mas também é importante destacar que dos 4 denunciados de Ronda Alta, 2 já haviam sido denunciados por ocasião do núcleo de Ibirubá, que são os 2 representantes da Confepar, aquela cooperativa paranaense, que veio para o Estado numa concorrência desleal, criminosa, para levar o leite aqui produzido para o Estado do Paraná, onde até mesmo o seu representante entregou a fórmula da adulteração para um dos transportadores e incentivou a sua utilização, e isso foi descrito na denúncia recentemente entregue na Justiça de Ronda Alta. Até agora, quantas pessoas estão presas preventivamente e também o que foi apreendido na Operação Leite Compensado? Até agora, 9 pessoas continuam presas. 6 presas pelo núcleo de Ibirubá, 1 pelo núcleo de Guaporé, 1 pelo núcleo de Horizontina e 1 pelo núcleo de 3 de Maio. Nós aprendemos ao longo desse tempo todo de investigação algo em torno de 16 caminhões-tanque, caminhões que eram utilizados para o transporte do leite adulterado. Aprendemos uma grande quantidade de ureia, em cerca de 3 toneladas de ureia que estava em poder do vereador Larry Japp, em Horizontina. Aprendemos um farto material físico, inclusive com fórmulas. Um dos transportadores em 3 de Maio tinha uma fórmula. Aprendemos réguas medidoras que eram utilizadas com os percentuais de adição, tanto do produto quanto de leite e de água. Enfim, temos um farto material apreendido já. Doutor Alcindo, quais são as marcas que tiveram lotes adulterados e qual é a responsabilidade dessas empresas? Nós detectamos em 4 indústrias com atuação aqui no Rio Grande do Sul, lotes com presença de resultado positivo para formaldeído. Especificamente, a empresa Vompar, através do leite Mumu, a empresa LBR, através do leite da marca Líder, a empresa VRS, através do leite Lativida, e a empresa... me falhou o nome agora da 4ª empresa. A empresa Goiás Minas, da marca Italac. Sim. E a responsabilidade dessas empresas? A responsabilidade delas decorre naturalmente do Código de Defesa do Consumidor, através dos artigos 12 e 18. A indústria é a responsável direta pela colocação do produto no mercado. Essa fraude mencionada pelo colega Mauro ocorreu em momentos anterior à chegada do leite cru na plataforma das indústrias, mas ele sofre um processo de industrialização sem o qual ele não pode ingressar no mercado de consumo.
Então nós estamos já tratando a nível de compromisso de ajustamento de conduta, fizemos audiências com essas 4 indústrias identificadas, estamos em tratativas, já estão transcorrendo prazos para a manifestação dessas empresas, especificamente com a criação ou com a intensificação de alguns mecanismos de controle. Pois isso que eu ia lhe perguntar, existe então a possibilidade do Ministério Público firmar com essas empresas um termo de ajustamento de conduta e até fixando, digamos assim, uma indenização por danos ao consumidor? Essa é a nossa linha de atuação nesse momento, tentar esgotar esse momento de negociação quanto à possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta. Evidentemente que se não houver consenso, não restará outra alternativa que não o ajuizamento de ações coletivas e fixando basicamente nesses pontos. Controle de transportadores, postos de resfriamento, análises laboratoriais e, evidentemente, passa necessariamente por indenização a título de dano moral coletivo, a coletividade em si que foi atingida, inclusive o próprio nome do leite gaúcho, Brasil afora, restou também abalado, e a questão dos consumidores que adquiriram, que possuem consigo lotes, aqueles lotes identificados, ou que comprovadamente tenham adquirido produtos daquele período, para que sejam pelo menos ressarcidos pelas indústrias, eventual troca de produtos, e ressalvando apenas que as questões individuais de algum prejuízo, digamos, à saúde, algum prejuízo econômico, prejuízo a título de dano moral individual, isso deverá ser buscado posteriormente pelos próprios interessados. Doutor Mauro, quando começaram as investigações da Operação Leite Compensado e para os telespectadores entenderem como funcionava esse esquema de adulteração do leite? Eu tomei conhecimento dessa prática criminosa quando o colega Alcindo me procurou, que havia sido informado pelo Ministério da Agricultura, pela Superintendência do Ministério da Agricultura, da existência de focos de formol. E estabelecemos, então, uma estratégia de ação. Isso se deu em final de fevereiro deste ano. Meu primeiro pedido de judicial foi protocolado em 4 de março. Nós identificamos que a fraude ela ocorria em lugares distintos, eram focos distintos, não havia um link, não havia uma vinculação de um ou de outro, senão a utilização de uma fórmula idêntica. Mas também apuramos que essa fórmula já circulava no meio do transporte de leite cru há algum tempo. Ela chegou inclusive a ser oferecida por R$10 mil meses atrás. Então a fórmula já era de conhecimento dos empresários desse ramo de transporte de leite. E cada um então utilizava na sua atividade de transporte a fórmula na quantidade de leite que transportava. Por isso que nós desmembramos a operação em fases e em núcleos. Certo. Doutor Alcindo, a fraude foi comprovada através de um exame, através de uma análise química do produto. Eu gostaria que o senhor explicasse isso e também qual era o lucro de cada um dentro dessa cadeia do leite. O Ministério Público Estadual mantém desde 2008 um convênio celebrado com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria Estadual da Agricultura e o laboratório da Univart de Lajeado, justamente para a realização de análises técnicas em relação ao leite comercializado no Rio Grande do Sul. Nós rotineiramente recebemos os laudos desses, todas as avaliações, todas as interpretações desse leite através do nosso engenheiro químico lotado na promotoria. Na cadeia do leite, hoje, para se falar nessa questão do ganho de cada elo dessa cadeia, o leite cru, basicamente, ele está sendo comercializado em base de 90 a 92 centavos do produtor para os postos de resfriamento respectivos, e os freteiros, que é um dos grandes pontos nebulosos nessa cadeia, que nós entendemos que merece uma atenção especial, inclusive da fiscalização, com a criação de mecanismos específicos para fiscalizá-los, além da remuneração normal de 7% sobre o volume transportado, que também é outro ponto também
que pode ser questionado, né? A forma de remuneração, não sei se talvez através da distância, do quilômetro rodado, não houvesse essa possibilidade da adição de água nesse produto, e no momento que ele chega na indústria, chega no posto de resfriamento, ele é remunerado sobre o volume total que o veículo chega ao seu destino. Doutor Mauro, o Ministério Público, nesta investigação, trabalhou com a interceptação telefônica. E eu me lembro que o senhor ficou surpreso numa das interceptações que um entregador do leite pedia para separar o leite bom para seus filhos. De fato, no núcleo de Ibirubá, nós acompanhávamos as combinações, os ajustes do grupo que atuava naquele município, inclusive com a utilização da ferramenta da interceptação telefônica. E em determinado momento nós captamos um diálogo que um dos acusados, um dos investigados, o João Cristiano Prank Marques, liga para o motorista que dirigia o caminhão que transportava esse leite e avisa que antes de fazer a mistura, separasse o leite da guaxaiada dele. Guaxaiada valendo-se de uma expressão gauchesca daquele animal que é criado sem o leite materno, fica sem amamentação. E então ele usou essa expressão para levar o leite bom, o leite de qualidade para os seus, e o caminhão depois ia seguir para aquele local que foi amplamente divulgado já, aquela pocilga onde eram feitas as adições dos produtos, onde era misturada a água, uma água que era retirada de um poço artesiano, uma água imprópria para consumo. Isso já foi apurado, o senhor já falou, entre os núcleos não havia ligações, eles agiam de maneira independente. Agiam de maneira independente, agiam em pequenos grupos. Por exemplo, no núcleo de Guaporé, o Leandro Vincenzi utilizava como integrante, como o seu suporte logístico, o próprio pai, Luiz Vincenzi. No núcleo de Ibirubá, João Cristiano Prank Marques, por exemplo, utilizava a esposa, o cunhado, o pai, na estratégia de ação de escolha de local, de ponto de encontro, de mistura. Houve uma ocasião em que o João Cristiano liga para a esposa e diz que o irmão dela, cunhado dele, estaria indo para o local onde seria feita a mistura, mas ele não poderia ir lá naquele instante, e pede a ela que vá. E ela prontamente o atendeu e 30 minutos depois ela liga: tá, já fui lá, tá pronto. Referindo-se, obviamente, que a mistura já havia sido feita e que aquele leite seguiria para o posto de resfriamento. Doutor Alcino, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse caso em que a água também estava contaminada. Era um poço artesiano onde a água estava contaminada. Na verdade, a nossa suspeita inicial, justamente porque o ganho desses fraudadores era em cima da adição de água, imaginamos que essa água, até pelo volume, grande volume que eles adicionavam, se sabe que tem caminhões que chegam a fazer 2 viagens diariamente, tinham entes dessa fraude que tinham 20 a 30 veículos, que se ele fosse utilizar uma água das nossas companhias de saneamento aqui do estado do Rio Grande do Sul, talvez o custo que tivesse que pagar para essa entidade não compensasse a fraude. Então imaginamos de imediato que pudesse haver uma fonte alternativa dessa água e naturalmente que eles não teriam a preocupação, o cuidado de que fosse uma água apta ao consumo humano. Efetuamos a verificação, especificamente em Ibirubá e também em Rondinha, submetemos a análise dos laboratórios e constatou evidentemente que aquela água era totalmente imprópria ao consumo humano, com coliformes fecais e outras impropriedades. E o senhor acredita que o desencadeamento da operação Leite Compensado estancará, digamos assim, qualquer outra fraude que até então vinha sendo aplicado na questão do leite? Não imaginamos que isso vá acontecer de imediato, até porque realmente o ganho com essa fraude, pelo que se verificou, ela é altamente lucrativa. A fiscalização, por mais bem intencionada, por mais competente que seja, isso nós podemos verificar no dia a dia, trabalhando com os fiscais, tanto da Secretaria Estadual da Agricultura quanto do Ministério da Agricultura,
que eles são insuficientes para fiscalizar de forma praticamente permanente essa cadeia. Nós sabemos que o recolhimento de leite nas propriedades rurais do interior começa, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, transcorre durante toda a madrugada e, às vezes, 6 horas da manhã, 7 horas. Esse produto já chegou a um posto de resfriamento, já chegou a uma indústria, já foi descarregado e sabemos que não há fôlego suficiente da fiscalização para monitorar todos esses descarregamentos. Se comenta no meio que a própria fraude do leite nasceu junto com o leite. Nós até acreditamos que talvez essa, especificamente, envolvendo a ureia e o formol, esteja com os dias contados, mas acreditamos que alguma outra sucederá e nós buscaremos sempre seguir no caminho dos fraudadores e combater com os nossos meios essas práticas. Doutor Mauro, as investigações continuam. O Ministério Público já entrou na segunda fase da Operação Leite Compensado e os senhores estão preparando, quem sabe, a terceira fase? Na verdade, nós estamos já dedicados à terceira fase. Nós já estamos bem adiantados na terceira fase. Faltam apenas algumas diligências, algumas peças que nós esperamos que se encaixem logo para nós deflagrarmos então essa terceira fase. E já estamos também montando a quarta fase, para que não haja uma solução de continuidade na investigação. A terceira está bem próxima e a quarta já está sendo edificada. Então a sociedade pode se surpreender ainda mais ainda. Com certeza vai se surpreender. Nós temos na terceira fase algo que consideramos a parte mais importante da Operação Leite Compensado. Certo. Durante as apurações também da Operação Leite Compensado, o senhor usou uma ferramenta que é a da delação premiada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e o que significou para o Ministério Público esse momento. A delação ela foi oferecida a um dos fraudadores que tinham contra si um maior número de laudos positivos. Mas, ao mesmo tempo, ele teria informações muito valiosas para nos passar, que diziam respeito à atuação perniciosa, criminosa daquela cooperativa paranaense aqui no estado. Essa cooperativa entrou aqui praticando um preço elevado para os padrões gaúchos, para o mercado gaúcho, com isso levando junto muitos produtores que forneciam leite para a indústria gaúcha, com isso levando muitos transportadores e incentivando a fraude, o que era mais grave, incentivando a fraude. E ele tinha essas informações, então nós nos obrigamos a estender a ele o benefício da delação premiada para que chegássemos à comprovação dessa atuação criminosa da cooperativa. Ele não só aceitou, como admitiu a participação no esquema criminoso, apontou outros integrantes e também a participação dessa cooperativa, entregando-nos após todas as guias de trânsito referente ao leite que ele transportou para o Paraná e também nos entregou os extratos de conta que demonstram que houve o pagamento por aquele frete. Ou seja, nós estamos com a prova de que a Confepar, no período de fevereiro ao dia da prisão de Antenor Signor, recebeu 1.500.000 litros de leite. O que foi feito desse leite? Nós nos perguntamos. A resposta deve ser dada pela Confepar. Qual o destino que deu a esse leite confessadamente adulterado pelo transportador? E o senhor acredita numa tramitação de processos rápido e até para a condenação dos réus? Acreditamos, e essa é uma preocupação de todos os juízes, onde nós oferecemos a denúncia, de fazer uma tramitação rápida, célere, para que a sociedade tenha uma resposta o mais breve possível a respeito desses fatos. Doutor Alcindo, como se comportaram as indústrias durante as investigações? Num primeiro momento, elas têm disponibilizado informações acerca dos mecanismos que já possuem de controle de testes laboratoriais, mas nós entendemos que ainda há necessidade de um comprometimento maior para que fatos como esses, lamentáveis, não se repitam no futuro. É impossível hoje, talvez até explicado pela escassez de leite aqui no mercado gaúcho, que um determinado transportador, e alguns desses são figurinhas carimbadas no meio leiteiro, já passaram por 3, 4 indústrias, apresentaram problemas
nas 3, 4 indústrias, que eles, quando são afastados por determinada empresa, pela manhã, à tarde ele já esteja fornecendo leite para outra indústria. E é explicável, inclusive, porque ele leva consigo boa parte da linha de produtores e ele representa isoladamente 200 mil litros, 300 mil litros de leite, que no momento de escassez a empresa prefere trabalhar com esse transportador, mesmo sabendo do seu histórico de fraudes. Imaginamos que ainda há muito a fazer por parte da indústria, que é o gargalo que nós entendemos que pode, primordialmente, contribuir para estancar ou diminuir significativamente essas fraudes, porque o leite cru, ele necessariamente passa por dentro da indústria. Ele não pode ser colocado no mercado nessa condição, ele tem que passar pelo processo de industrialização. Então, ele não passa ao lado da indústria, ele passa dentro da indústria. Quem pode detectar e impedir a sua chegada ao consumo em condições impróprias é a indústria. E os consumidores, como agiram a partir do momento que souberam da fraude do leite? A promotoria recebeu muitos chamados, muitas denúncias? Nos dias seguintes ali à divulgação das etapas da operação, só nos primeiros 3 dias foram cerca de 1.200 e-mails caminhados à nossa promotoria dos mais diversos profissionais, desde produtores, consumidores, prefeituras, nutricionistas, preocupou como um todo, inclusive pela natureza do produto, de uso, de consumo altamente estimulado. Evidente que há essa preocupação de todos nós com o consumo do leite. Esperamos, com medidas talvez até mais duras que as tomadas até o momento, que não se mostraram 100% suficientes para inibir a ação de alguns fraudadores, que a gente consiga, num segundo momento, tentar reverter esse panorama de preocupação, até para, inclusive, reabilitar o consumo do leite no estado do Rio Grande do Sul. Doutor Mauro, e na área penal, qual a sua expectativa dentro dessa operação que tem uma repercussão nacional? Nós esperamos que todas as denúncias sejam acolhidas, todas as imputações feitas a esses grupos defraudadores sejam acolhidas e uma sanção considerável seja aplicada. Nós temos que extrair daí uma reprovação exemplar, para que desestimule outros que eventualmente venham a pensar em lucrar com o leite em detrimento da saúde da população. Certo. Doutor Alcindo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor, nesse momento, passasse uma mensagem aos consumidores. Talvez o ideal fosse passar uma mensagem de mais tranquilidade, que nesse momento, infelizmente, ainda não é possível. Esse leite que tem chegado ao mercado, à mesa de todos nós, o consumidor, ele visualmente, ele não vai perceber se tiver algum produto adicionado ali que seja impróprio. Ele vai ter o mesmo odor, ele vai ter a mesma aparência, ele vai ter o mesmo paladar. Então, visualmente, ele não vai conseguir identificar. O que ele pode exigir naturalmente é que os órgãos de fiscalização sejam reforçados, sejam aparelhados de forma muito intensa, para que aquele produto que é colocado no mercado, ele tenha segurança que ele pode ser consumido. Estamos trabalhando, acho que ainda podemos evoluir nessa questão, inclusive em nível de normativas do próprio Ministério da Agricultura, que tem que ser implementadas para que tenhamos a segurança quanto ao consumo do leite. Ok, neste momento eu gostaria de agradecer, cumprimentar os senhores pelo excelente trabalho que estão fazendo em prol da sociedade. Agradecer também a presença de vocês, a gentileza de aceitarem o nosso convite. Obrigado. Ok? Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!